paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo os capítulos 6 e 7 do primeiro livro dos Reis. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então? Capítulo 6. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas e fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, e do meio 6, e do terceiro 7, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera retrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando se edificava. A porta da câmara, no meio do andar térreo, estava do lado sul da casa, e por caracóis que subia ao segundo, e desde ao terceiro. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro, aos andares que edificou contra a casa, que eram 5 côvados de altura, e os ligou com a casa de madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que me edificares, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também de 20 côvados os fundos da casa com tábuas de cedro, desde o assoalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntias, de flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais, no interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-os com ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro por dentro. Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobriram de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados, 10 côvados havia, pois de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim também a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as 2 asas do meio da casa se tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, tanto na mais interior da casa como na exterior, lavrou ao redor de entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto mais interior da casa como exterior, para a entrada do Santo dos Santos. Fez folhas de madeira de oliveira e verga com as ombreiras e formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e as lavrou nela, de entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E a estas, como as palmeiras e os querubins, os cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, a entrada quadrilateral,
cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha em dobradiças, e as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu com ouro acomodado de lavor. Também edificou o átrio interior, 3 ordens de pedras cortadas, de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano 11º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou a casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Então foram 7 anos aí de obra intensa, né? Para a construção daquilo que seria o centro da adoração do povo judeu, o famoso templo de Salomão em Jerusalém. E agora, capítulo 7. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para o concluir. O palácio demorou mais tempo, né? Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. As coberturas eram de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, os quais repousavam sobre as colunas. Então o palácio tinha 3 andares, né? Havia janelas em 3 ordens e janelas opostas a janelas em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e a janela posta em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa, em que moraria, fez-lhe no outro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó, que a tomara por mulher. Fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas de cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas em uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor, o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros a Tiro e trouxeram Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora o seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com ele o rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou 2 colunas de bronze, da altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas, de 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede, ornamentos torcidos em forma de cadeia, para que os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima das colunas de rede, para cobrir o capitel do alto da coluna, como fez também no outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, de 4 côvados, perto do bojo, próximo à obra da rede. Os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre o outro capitel. Depois levantou colunas no pórtico do templo, tendo levantado as colunas direita e chamou-los de Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe de Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez também um mar de fundição, redondo, de 10 côvados da borda até outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados à medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia colossíntidas, 10 em cada côvado, e estavam em 2 fileiras fundidas quanto se fundiu o mar. Assemelhava-se ao mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente,
e o mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura, e era do seguinte modo: tinham painéis que estavam dentro das molduras, nos quais havia leões, bois, querubins nas molduras, de cima e de baixo dos leões e dos bois. Havia também festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição e media 1 côvado de altura. A boca era redonda, como a obra de um pedestal, e tinha diâmetros de 1 côvado e meio, diante da qual havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma só peça com suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como a de um carro, seus eixos, suas cambas, os seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Haviam 4 apoios e 4 cantos em cada suporte, em que se formava uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios de painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo, fez 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabia 40 batos, e em cada uma eram de 4 côvados. Sobre ela, um dos 10 suportes que estava uma pia, pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda, porém o mar pôs do lado direito da casa para o lado sudeste. Depois fez Irão, os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, os 10 suportes, as 10 pias sobre eles, o mar com 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias, e todos estes utensílios fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei fez fundir a terra em terra barrenta, em Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar os utensílios do seu extensivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze, porque era muita coisa, né, irmãos? Também fez Salomão todos os utensílios do lugar santo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a quais estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, flores e lâmpadas, e as espevitadeiras também eram de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para o incenso, os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o Santo dos Santos, e as portas do lugar santo do templo também eram de ouro. Assim acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, e ele pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Então, uma obra colossal, né, que é descrita aqui, né, com detalhes, né, com riqueza de detalhes, o tamanho da obra, mostrando que para o Senhor a gente sempre deve procurar fazer o melhor. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.